Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Bom, eu lembro que na live que eu fiz com o comandante Mário Lacerda a respeito do passaporte para a BR-135, a respeito da história da ultramaratona no Brasil, eu revelei para ele que eu tenho o costume de controlar todos os meus treinos e provas já realizados desde maio de 2018, quando eu comecei a correr. E eu cheguei a revelar também a quantidade que eu estava de quilômetros totais, né, desde quando eu comecei. E aí ao final desse vídeo eu vou falar para vocês aí essa quantidade, né. E eu queria também perguntar para vocês se vocês têm o costume, né, de controlar os seus treinos, né, a quantidade de quilômetros, se vocês também controlam todas as provas que vocês já realizaram, né, deixa aí nos comentários, né, que eu quero saber aí a opinião de vocês a respeito desse tema. Eu acho muito interessante, né, fazer esse controle, até para a gente observar a evolução, né? Então, assim, olhando a minha planilha desde maio de 2018 para hoje, dá para ver que a evolução assim foi gigantesca, né? Eu considero que eu tenho pouco tempo na corrida, né, para já estar fazendo ultras como a BR-135, né, por exemplo. São 4 anos. Mas, assim, vendo a planilha aqui, né, desde 2018, dá para entender toda essa evolução, né, todo o volume, né, de treino que foi aumentado gradativamente, né, e por que chegou nesse patamar, né, de provas, vamos assim dizer. E outra questão que é bastante interessante é mais ou menos assim, quando você tem uma prova-alvo, né, e aí, por exemplo, você fez uma periodização e aí não deu certo aquela prova-alvo, ou você concluiu, mas não concluiu naquele tempo que você gostaria, então você tem, através dessa planilha, todo o histórico da periodização passada para você checar quanto que foi o volume semanal, para checar quais foram os seus treinos, né? Então é bastante interessante para ter esse histórico para você ver no que você pode melhorar, né? Então eu vejo a planilha dessa maneira, né? E aqui olhando a planilha eu consigo ver toda a minha evolução e lembrar de tudo que aconteceu, né? Então, assim, em maio de 2018 eu fiz o meu primeiro treino, né, de 10 quilômetros. Em maio eu fiz 20,37 quilômetros, né? E tem outra coisa também que é bastante interessante também, são os aplicativos, né? Então, eu já usei Strava, já usei Nike, já usei Adidas, Relive, né? O meu relógio GPS da Amazfit, né? Que eu fiquei com ele 1 ano e agora não está conseguindo carregar, está com problema, tudo. E então, assim, tive diversas métricas diferentes, né? E aí a gente sabe muito bem que a quilometragem não é exata, né? Mas é o que a gente tem para estar marcando, né? Para estar se baseando tudo, né? Então, assim, em maio de 2018 eu fiz 20,37 quilômetros. Em junho de 2018, 48,11. Aí em julho de 2018, que eu estava bastante empolgado com a ideia da corrida, tudo querendo fazer longão, né, com a galera dos ultraloucos, né, fiz a minha primeira meia maratona, eu subi de 48,11 para 160,23, né? Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Foi quando eu tive a síndrome do trato iliotibial, né? Então, vocês veem, eu aumentei aqui uns 300% do volume, né, do que eu estava acostumado, né? E eu não estava fazendo um fortalecimento adequado, né? Tanto que depois eu comecei a pegar menos peso para fazer perna, comecei a fazer exercícios como agachamento e afundo e ajudou muito e não tive mais essas dores. Aí depois veio a questão da recuperação, aí eu comecei a entender que eu tinha que ser um pouco mais gradativo, né? Então eu pulei de um 48 para um 160. Aí em agosto foi 49,14,
setembro 34,4, outubro 64,21, novembro 91,06 e aí dezembro eu cheguei num 122, né? Então, assim, vocês veem a questão da lesão, como que a lesão chega, né, pra gente, né? Então, essa alta de volume, a maioria das lesões é muito desencadeada por essa alta de volume, né? Então aí eu vejo aqui, por exemplo, 2019, né? 2019, o principal mês aqui que eu tive volume foi junho de 2019. Eu fiz um 169,33 e eu lembro que este foi meu primeiro treino de ultramaratona que eu fiz, né? Que foi aquele das 3 balsas de 64 quilômetros, um treino que eu sofri muito, né? E ali eu aprendi bastante do que é ser ultramaratonista, do que é ter essa cabeça, né? Então, esse foi o meu maior volume em junho de 2019. Aí, no ano de 2020, no período mais crítico, né, da pandemia, que eu só fazia treinos aqui pelo bairro, né, que era 8 horas da noite, 9 horas da noite, né, meu bairro tem bastante subida, então era um isolamento completo, né, então o volume era baixo. E aí depois que a pandemia começou a decrescer, a gente também começou a ter aqueles desafios, né. Então, por exemplo, eu fiz o desafio 150 em agosto de 2020, eu tive 288,93 de volume mensal, que foi o maior volume que eu já tive, né, dentro de um mês. Ainda não consegui bater esse recorde. E aí em 2020 que eu comecei a focar mais na questão da ultramaratona, né, muito por esses desafios, né, muito por, assim, a pandemia estava deixando todo mundo louco, então então saía para fazer longões maiores, tudo, né? Então, então aqui eu comecei a ter um volume bem maior nessa época aí de 2020, né? E aí em 2021 esse volume, né, já impulsionado pela BR-135 dupla, né, começou a aumentar bastante, né? Então 2021 já veio um volume mesmo de ultramaratona, né? Então vários meses passando de 200, tudo, né? E este ano aqui praticamente todos os meses chegando próximo de 200, né? E agora julho de 2022 que eu encerrei aí com 256,73, né? Então é muito interessante, a gente vai vendo, né, essa evolução gradativa, né? Então foi ali da segunda metade de 2020 que eu comecei a ter um volume para ultramaratona, ali um volume chegando a 200, passando de 200, né? Que eu comecei a me focar mais nisso, né? E aqui eu também coloco todas as minhas provas, né? Detalhes certinhos a prova, com questão de tempo líquido, a quilometragem, a classificação geral, faixa etária, né? Então eu faço tudo certinho aqui as métricas, né? Então agora eu vou falar para vocês o total de volume anual, né, que eu já tive e o que eu tenho nesse 2022 até até o exato momento, né, que seria 23 de agosto que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou subir um pouco mais para frente para vocês. Então, 2018 eu tive um volume de 589,74, considerando de maio até dezembro. Em 2019 esse volume saltou para 1.263,68, né? 2019 foi o ano que eu fiz as minhas 3 primeiras maratonas e a minha primeira ultramaratona. Em 2020 esse volume saltou de 1.263 para 2.016,48. Então, muito impulsionado por essa questão dos desafios virtuais, né? Por essa questão de você pegar de manhãzinha, né? Durante esse período terrível que a gente teve e sair sem destino, né? Fazer os longões, tudo. Então, aqui que teve essa questão da cabeça de ultra, sabe? Começar a pensar numa cabeça de ultra mesmo, fazer treinos mais longos, né? Treinos mais exaustivos, né? 2021 eu tive um volume de 2.154,63, um pouco melhor do que 2020, né? E aqui 2021 que eu falei para vocês foi um ano que já começou a ter aí quase muito difícil de ter meses abaixo de 150, né? Então sempre ali próximo de 200, né? E agora 2022 até o presente momento, 23 de agosto, 1.451,33, né? Então
com os desafios que eu tenho até o final do ano, muito provavelmente vai passar inclusive 2021, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas somando todos os anos, então eu estou com 7.475,86 quilômetros, né? Então, de maio de 2018 para agosto de 2022, são 4 meses, são 4 anos e 3 meses, né? E eu já tenho aí 7.475,86, né? Que eu estava vendo aqui no mapa, né? Fazer essas comparações, já daria para ir do Chuí até Oiapoque. E ainda teria uns 300 metros, 300 quilômetros a mais, né? Então, é bem interessante, sabe? É bem interessante fazer esses controles, é bem interessante manter esse histórico, né? Ter essas estatísticas, né? Porque é, é algo da gente, assim, sabe? É um controle do nosso corpo, né? Um controle do nosso desgaste, né? Então, eu acho muito interessante, né? Um mês você focou mais, outro mês você focou menos, né? Você tem que descansar. Então eu acho que esse histórico aqui, essas estatísticas ajudam bastante para a gente ter essa consciência também, né? De saber quando dosar, de saber quando aumentar, né? Então eu acho muito interessante ter esse controle. Tá certo, meus amigos? Então, como eu perguntei para vocês, né? Vocês têm o costume aí de fazer o controle dos seus quilômetros, treinos, provas, contem aí para mim. Um grande abraço para vocês.